Respeitáveis cabeludos e cabeludas, bem-vindos ao Rei do Show! Viemos do Rei do Show, hein? A gente foi na pré-estreia, né? E, aliás, muito obrigada, Fox, pelo carinho, pelo convite. A gente adorou, inclusive porque a gente viu o filme antes mesmo de Hollywood. O Rei do Show era um dos filmes mais aguardados do ano, né? O filme do Natal, o filme que atrai todo mundo, musical, né? Um musical. E pra quem não sabe, né? Essa história do Rei do Show, ela na verdade é baseada numa história real. É o P.T. Barnum. Eu não sei falar direito o nome dele, gente. Ele existiu de fato, o circo existiu de fato, e não fica muito claro isso no filme, né? Parece que é uma história de... O P.T., na verdade, é o Hugh Jackman. O Hugh Jackman, exatamente, o personagem de Hugh Jackman, ele existiu de fato e conta a história desse personagem, né? De como ele teve essa ideia de criar o circo. Ele perde o emprego, com o dinheiro ele compra um prédio que inicialmente é um tipo museu de cera, que hoje em dia a gente vê em tudo que é cidade nos Estados Unidos, né? E esse museu de cera, ele acaba transformando num centro, que inicialmente é um centro, depois vira um circo, de atrações bizarras, né? O que era conhecido como freak show, né? O show das aberrações, que nada mais é do que seres humanos fora dos padrões normais, né? A grande sacada do Barnum, ele percebeu que muitas poucas pessoas perceberam isso naquela época, que o ser humano, ele se sente atraído por coisas bizarras, por coisas macabras, por coisas escatológicas. Então, quando ele cria um circo em que o ser humano é a atração, e não só o ser humano, mas o ser humano que é uma aberração fora do normal, ele ganha a curiosidade do vivente, né, do nova-iorquino. O circo, para quem não sabe, ele ficava localizado na Avenida Broadway. Olha. Ele, originalmente, ele era tão visionário na coisa que ele colocou cartazes pendurados com figuras de animais, e no teto do teatro ele transformou a coisa numa espécie de jardim, e de lá de cima ele fazia passeios de balão a gás. Então, assim, o cara era um visionário. Um visionário, ele era um circense mesmo, né? E atraía o público por isso, né? Pelo inusitado, pelo que era fora do padrão, fora do comum. Mas nem tudo isso está retratado no filme. Não. O filme, ele, na verdade, ele quase não pega muito o do circo, né? Eu acho que isso, se você, como eu, vai nessa expectativa, tipo, como com água para elefantes, você vai ficar um pouquinho decepcionado porque o filme não acompanha isso, né? O Águas para Elefantes, na verdade, ele pega só os bastidores do filme, do circo. Exato. E, aliás, o Barnum, ele foi o primeiro cara que colocou o circo num trem, que já é visto nesse outro filme. Ele foi o primeiro cara que fez isso. Então, o filme conta a história do indivíduo, do personagem. O Barnum, por exemplo, é ele que criou também a expressão o maior espetáculo da Terra. Olha! Durante um bom tempo o circo dele se chamou assim. Então, pra você ver que o cara, você conhece ele, você só não sabia que eu não conhecia. Caraca, então essa expressão que a gente tanto ouve falar é do Barnum. O que é importante você ter em mente é que no meio do século XIX, lá pro fim do século XIX, o que está muito em voga na Europa, nos Estados Unidos, que vai despontar logo depois, é o cientificismo, o naturalismo, que é o estudo do ser humano como descendente do macaco, como um animal que tem impulsos, tem pulsões, tem questões, coisas que são motivadas por paixões, pelo psicológico, né? Tudo isso vai vir depois com Darwin, com Nietzsche, com a psicologia, Freud, tudo isso, né? Então você vê aí, quando ele coloca o ser humano, o cara que é muito gordo, né? O obeso, né? O cara que é muito baixo, o anão, o cara que é muito alto, que devia ter tipo 1,80m, 1,90m, tipo um Rafael da vida. Seria considerado aberração na época, né? Que era fora do padrão, né? Um cara que é muito branco, hoje em dia é super normal, né? Assim, você não tem essa estranheza, né? Então é interessante ver como a coisa mudou, né? Nesse 150 anos de lá pra cá. E assim, o filme ele é todo montado como um musical. Então assim, você tem músicas determinadas para determinadas cenas. Aí na próxima cena uma nova música, mais ou menos como foi a montagem do La La Land. O musical, ele conduz a história do filme. Então, se você não é muito fã do gênero, talvez seja um pouco mais difícil para você
se entreter, porque você tem poucas cenas, né? E todo é conduzido pela música. Sim, a música conta a história do filme. Músicas essas que lembram muitos outros musicais da Broadway, né? Sim, ele faz referências, por exemplo, a La La Land, né? Tem cenas da dança. Aristogatos lá na cena do telhado. Tem uma bem parecida com Moulin Rouge também. Tem Moulin Rouge, tem Os Miseráveis. E, aliás, tem Hugh Jackman, né? Que é sempre bom. É sempre agradável de se ver cantando, mas não tão agradável de se ouvir, né? Ainda mais agora que ele fez a cirurgia, né? Teve um problema no nariz, teve que fazer a cirurgia. Quase que ele perde essas filmagens, o né? papel, e não se aguentou, começou a cantar antes da hora, né? Mas ele, enfim, tá bem no personagem. O que eu acho que ficou faltando no filme é o desenvolvimento das relações entre os personagens, porque a gente fica muito tempo acompanhando. Na verdade, das relações dos personagens do circo em si, né? Sim. Porque todo o mundo que gira em torno do ator principal, que é interpretado pelo Hugh Jackman, flui bem. Agora, a relação entre as pessoas do circo não é tão bem desenvolvida. Mas em compensação temos Zac Efron. Zac Efron que está de volta. Voltando às origens, né, de cantar em filme, né? Graças a Deus, né? Porque assim, ele estava muito numa pegada de filmes bobalhões que não estavam desenvolvendo todo o potencial dele. Ele não é só um cara gostoso, bonito, enfim. Ele sabe cantar, ele sabe dançar e ele sabe atuar. Então a gente tem que aproveitar ele. Sim, ele é mais do que simplesmente um gostosão. Ele, tem que ser melhor aproveitado. E as músicas, no geral, grudam na cabeça. Você sai com as músicas na cabeça o tempo todo. E pra você também ficar com a música na cabeça, a gente tá deixando aqui embaixo na descrição o link do Spotify de toda a playlist do filme. Mas o grande lance interessante do filme é que ele estreia mundialmente exatos 7 meses depois que o verdadeiro Circo Barnum fecha as portas de verdade. Vocês não sabiam, mas esse circo estava funcionando até maio desse ano na Flórida, depois de 146 anos abertos, e ele fechou as portas de vez agora. E eu acho que o filme presta uma grande homenagem pro personagem, que é baseado numa história real. O cara em si não era uma flor que se cheira, né? O cara era um pilantra, ele lucrava em cima das coisas, mas também era um visionário, também era, enfim, fez grandes coisas, né? Então, eu acho que presta uma boa homenagem. O filme envolve, o filme emociona, nesse sentido de você ficar entretido. Tem seus probleminhas de roteiro, mas não anula o filme. Sim, o filme é muito bonito. E uma outra referência interessante, que muita gente deixou passar, mas que a gente aqui da cabine não poderia deixar passar, é do Vida de Inseto. Não sei se vocês lembram que no filme Vida de Inseto havia um circo, e que nesse circo tinha um administrador que era uma pulga, que tinha cartola. Pois é, o nome dele era P.T., que é em referência ao P.T. Barnum. Percebe-se a semelhança, né? A gente não sabe se agora que a Disney comprou a Fox, né, se tem alguma relação ou não, mas fica pra vocês aí uma ótima referência externa do filme. E é interessante também que o anão, que é retratado no filme, com 22 anos de idade, já um adulto, na verdade, na época, era uma criança de 4 anos quando entrou no circo. Ele é adultizado no verdadeiro espetáculo, né? O Barnum, na verdade, ele pegou uma criança e botou ela pra agir como adulto. É curioso porque, assim, com 4 anos estava no circo, com 5 anos a criança já estava bebendo, com 7 anos já estava fumando. Ou seja, né, uma verdadeira aberração. E é também engraçado, se você parar pra perceber, logo no trailer tem a Mulher Barbada. E ela é muito parecida com o Ferdinando do Vai Que Cola. Olha só. Pô, Rafael. É muito igual. E você, sabia dessas curiosidades? Não? Gostou do novo estilo do vídeo, com curiosidades? Comenta aqui embaixo, caso você saiba de alguma curiosidade que a gente não tenha falado, também comenta aqui embaixo. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo. Dá aquele like bonito pra gente, compartilha. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo ficar sabendo dessas curiosidades maravilhosas. E pra você que curtiu, indique para um amigo. Pra você que não curtiu, indique para um inimigo. E venha ver o maior espetáculo da Terra.